O que nos define como um povo terena é que somos fortes e guerreiros. Deus fez nós assim, né? Então por isso que a gente nunca pode ter vergonha, principalmente falar em língua terena. A nossa identidade é a nossa língua materna. Viu? Se a gente perder a identidade, nós não temos valor não. Viu? Já ocorrem tantas comunicações entre criancinhas, utilizando já o português como primeira língua e deixando de lado a língua terena, sendo que é algo essencial para nós, né? Alguns não falam, eu sou da tribo terena, né? Acho que por muitas vezes é por causa do preconceito também, né? Eu, por exemplo, eu não sei muito falar em português, né? Tipo, nós temos essa grande dificuldade também de comunicação. Eu aprendi a falar em português na escola. Desde criança eu já aprendi a falar língua terena. Aí tem uma grande dificuldade de comunicação nas faculdades, essas coisas assim, na cidade também. Não ter vergonha de falar que é tereno, né? Indígena tereno. Porque daqui pra frente pode se perder, principalmente a cultura e principalmente a língua, o idioma. E queria dizer que para eles valorizarem mais, procurar saber, enquanto nós temos os anciãos da aldeia que sabem sobre a história, perguntar. Os terenos vieram da região Chaco, perto do Paraguai. Teve guerra naquela época e teve guerra entre os terenos com outras tribos. Aí depois, quando saiu a guerra, os terenos vieram embora para cá, atravessando o Rio Paraguai. E o Rio Paraguai pega o Rio Miranda. Aí depois daquela lá, é por isso que o pessoal começaram a morar no Bananal. Primeira aldeia foi no Bananal. Primeiras casas aqui na região foi no Bananal. Aí depois foi espalhando. Quando eu nasci já tinha a dança da bate-pau, que é o dos homens, né? E a ciputrena, que é a das meninas, né? Então são duas danças que nós temos aqui, né? A dança masculina, ela tem a divisão dual, né, e que reflete a característica de pessoas. Então aqui eu vou especificar, né, porque em cada região, cada um tem o seu conhecimento. Vou deixar aqui, é o que nós, né, moradores aqui da aldeia Água Branca, a gente conhece, né? Então, conversando com o Paulo Farias, né, ele, ancião, foi o primeiro cacique da nossa aldeia, né? Ele disse assim que a dança dos homens é dividida em duas alas, né? Que é a ala vermelha e verde, né? Que o vermelho vem a ser o sucriquionó e o verde vem a ser o xumonó. O xumonó, ele designa pessoas mansas, né? Calmas e que usa a cor verde, né? Já o sucriquionó, eles usam a cor vermelho, né? E são pessoas bravas, né? Que briga, né? Assim, por qualquer motivo às vezes, ou que também resolve vários problemas, né? E os xumonó não, eles sempre ficaram na dele, né? Mas sempre que o sucriquionó vai, ele tá ali para apoiar, né? E dar apoio, tudo que o sucriquionó for fazer. Então, pelo nosso estudo, né? O sucriquionó é um povo mais decidido, né? O xumonó vem para dar apoio a eles, né? Então, é isso que é o significado, assim, da dança dos homens. Isso é na dança das mulheres, né? Nós preservamos os círculos, se vocês acharem algum livro bem antigo
do povo terena, o círculo prevalece até hoje, né? Então, ficou perdido por alguns anos, né? Mas aí nós falamos, não, o círculo tem que estar, porque sempre esteve com as guerreiras, né? De uns 100 anos atrás. Então, uns 4 anos para cá, a gente, né, decidiu de trazer de volta o círculo, né? Que em algumas aldeias ela tem uma inversão de cores. Por exemplo, aqui a gente começa com preto, vermelho e branco, né? Em outras aldeias começa com preto, vermelho e branco, ou vermelho, preto e branco, né? Sempre tem essa inversão de cores. Mas aqui, como a nossa roupa ela é branca, né? Isso se vem porque os terenos sempre produziram algodão, do algodão faziam a linha e teciam, né? Para fazer as roupas. Então adaptamos essa cor. Então a gente vê o círculo como um símbolo do infinito, né? A infinita busca pela paz e união dos povos indígenas, que é o que a gente luta até hoje. O preto significa o luto, né? O luto pelos guerreiros que morreram durante várias guerras, né? Durante várias lutas, enquanto eles estiveram lutando em defesa dos povos indígenas. O vermelho significa o sangue que eles derramaram, né? Nessa perda de suas vidas. E o branco significa a paz, né? Que a gente está em busca, e mesmo que a gente às vezes sinta que não alcançou, ainda isso permanece, né? Porque a gente pode ver conquistas hoje através das nossas crianças, da nossa escola de educação, de universidade, saúde, né? Que antigamente a gente não tinha. Então isso o círculo representa para nós, né? Quando a festa é da comunidade, aí a gente sempre dança, né? Dança das mulheres e dança dos homens. Porque antigamente, como contam um ancião e a nossa anciã, que todo o tempo as mulheres dançavam, né? No tempo de colheita, porque assim como disse, nós somos agricultores, então a cada colheita de plantio, né? Por exemplo, deu machixe, lá vai todo mundo dançar e comemorar. Era comemorado, né? Naquele tempo. E hoje não, né? Hoje a gente tem tempos para dançar, né? Por exemplo, vai ter alguma atividade da nossa comunidade. Vamos dançar? Vamos, né? Então a gente relembra tudo aquilo que as mulheres faziam antigamente, né? Porque que elas dançavam. Então a dança hoje a gente celebra, né, conquistas das mulheres, né? As mulheres dançam porque celebra a conquista, né? O que a gente conseguiu durante o ano, né? Quando alguém casa, as mulheres dançam por felicidade, né? Quando alguém termina uma casa, então tudo é comemoração. Tem que enfeitar, né? No dia 19 de abril, aí a gente usa o cocá, aí vários tipos a gente utiliza para comemorar o dia do índio. As mulheres, a gente pinta a nossa roupa. A nossa pintura tem cada significado. E os homens usam o pena de ema. Eu acho que está no sangue, né? Quando uma criança nasce, tem um sangue indígena. Qualquer pequenininho, quando vê algumas pessoas dançando, quer dançar também. Não somente no dia 19, quando tem comemoração ou chegada de alguém, autoridade, a gente sempre mostra a nossa cultura. E a cerâmica, que é um outro lado, uma outra ala das mulheres, significa a força, a fertilidade da mulher terena, né? Então existem vários modelos de cerâmica, né, que as ceramistas produzem. Tem uns compridos, médios, pequenos, né? Então vai representar a mulher terena, né? Então a gente resolveu retratar isso em nossas roupas também, uma das nossas aulas, porque tem uma forte história, né? Que antigamente, quando a mulher, depois que tem o seu filho, né? Porque antigamente ninguém sabia quase o sexo, só quando existia a parteira falava, vai ser guri, vai ser menina, né? Mas só que às vezes alguns tinham uns cuidados, tinha que ter uns cuidados redobrados, né? Porque às vezes tinha risco e tal.
as mulheres faziam depois que seus filhos já estavam nascidos, né? Depois que nasciam, eles faziam. Se era menina, no formato feminino, e se era menino, no formato masculino. Coi con simia. Como mati nhé. Em Joan Hoyen, em Joan Seno. Chua? Em Joan Seno, em Joan Hoyen. Seno ngayon, Sen Hoyen ngayon Hoyen. Ano ye ko? Ano yo con moral no chiquillo na uti. Simo iko. Kaya kaliwo na yun kebranting ka para kwa. Kaya fue ko yo kaya seno kaya ni tisimo. Por eso ko pisati. Abo kaya. Abo anga. Na yen go itu kaya. Antigamente essa cerâmica era a aliança, e isso ficava guardado até um certo tempo de eles casarem, né? Então no dia do casamento essa era a principal peça. Quando chegava o tempo do casamento, né, cada um entrava com suas cerâmicas, né? E dizem que era amarrado uma rede, né? Então os dois se sentavam na rede e faziam essa troca ali sentados na rede. A mulher entregava o formato da cerâmica dela para o homem, e do homem entregava para ela, significando que a partir daquele momento um deveria estar cuidando do outro. O que eu mais amo são o artesanato que eu faço. Bom, no artesanato a gente usa vários, né? Usamos semente, usamos uns pedaços de bambu, usamos pena, usamos linha. Esse semente é conhecido como pau-brasil. Esse daqui é saboneteira. Esse daqui é olho de cabra. Esse daqui é chapéu de Napoleão. Agora esse daqui é folha de carandá. Esse daqui são os sementes que eu utilizo. Eu faço grafismo na roupa, colar, brinco, tiaras e braceletes também. Todos os tipos de eu faço. Flauta, brecha, chocalho, os brincos, colares. Tem vários tipos de artesanato. Eu aprendi pela minha mãe, eu fiquei olhando ela, né? Me inspirei, aí eu comecei a fazer. Foi uma forma de eu valorizar a minha cultura, né? Porque nos dias de hoje é difícil de ver pessoas interessadas, né? Principalmente os jovens de hoje, né? Não é muito pessoal que interessa no artesanato, né? Tem pouquinhos que querem aprender a fazer esses tipos de artesanato. Porque a gente está pronto para ensinar. Quem quiser interessar para fazer, a gente ensina a fazer. O que a gente sabe, a gente ensina. Não custa nada, só vim aqui para ensinar. Eu não cobro nada. Para quem é interessado, né? Estou pronto para ajudar. Foi em 1957 chegaram as missionárias da Wycliffe na aldeia perto de Miranda, Mato Grosso naquela época. Não era Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. Elas moraram na casa de uma família terena. Durante esse tempo, elas foram aprendendo a língua terena, ouvindo com a família que falavam só em tereno. Então, aprendendo a fonologia da língua, e foi assim que elas aprenderam. Quando elas aprenderam a falar, aí começaram a trabalhar na confecção do alfabeto tereno. Depois do alfabeto tereno, também começaram a traduzir a escritura em terena. Em 88, elas chegaram na minha casa, era domingo. Elas falaram assim para mim: nós viemos aqui para falar com o Senhor, nós viemos aqui para pedir para o Senhor nos ajudar na tradução do Novo Testamento. Nós colocamos 3 pessoas nas nossas orações, pedindo para Deus confirmar qual seria dessas pessoas
que estaria nos ajudando. Aí citou o nome de 3 pessoas. E ontem à noite nós terminamos a nossa oração. E Deus confirmou o Senhor que vai nos ajudar na tradução. Eu não tenho nenhuma formação, tanto secular e tanto bíblica. Por que Deus não escolheu essas 2 pessoas que têm essa formação? Por que eu, que não tenho formação? Mas a minha resposta sempre foi, sim, eu quero falar. Eu falei na hora, eu vou te ajudar, falei. Aí comecei, aceitei esse desafio, ajudar na tradução do Novo Testamento para a língua terena. E não só a tradução do Novo Testamento, mas outros trechos do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Gênesis, não chegou de ser imprimido até agora, mas já foi corrigido, eu já corrigi. E outro livro que elas fizeram foi Êxodo. Não é tradução capítulo por capítulo, é uma história do povo judeu resumido. Outro livro que também está escrito é um livro sobre a vida de Elias e Eliseu. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos faz vencer. É a palavra. Essa palavra, na minha língua, é na minha língua que Deus quer falar comigo. Por exemplo, sobre adultério. Eu escutava isso em português, como se fosse voando em cima de mim. Pronto, adultério. Mas quando eu leio na minha língua o que significa isso, aí eu temo a Deus e eu tenho que obedecer essa palavra. Mas em português eu não vou entender. Adultério, pronto. Eu sei o que significa, mas na minha língua Deus fala mais comigo. Então é isso que o povo terreno precisa, um despertamento, tá, de querer ler a palavra de Deus na sua própria língua. Quando ficou pronto, eu fiquei muito alegre porque eu entendi que isso é de Deus. As missionárias foram mandadas por Deus, é um presente que Deus deu para o povo terreno. Se eu não me engano, em 95, que foi aprovado o projeto bilíngue, né? Para a língua terena nas salas, né? A gente tem aula de língua terena, né? Mas só que não só nesses momentos, os professores ensinando a língua terena usam a língua terena em todas as disciplinas, né? Porque nós temos alunos que não falam nada em língua portuguesa. Então hoje o professor precisa falar a língua terena e a língua portuguesa para poder trabalhar, né, essas 2 línguas e que o aluno possa aprender. A aldeia não tem mais professor branco, né? Hoje somente atuam os professores indígenas e falantes da nossa língua. E eu fico feliz quando eu vejo jovens postando nas redes sociais da nossa língua, que estão valorizando, estão usando. E não ia tereno, nós já temos gravação. Embemo incentiva que se ia morir, akai natap koyo haye vemo akai natap kai kishka hiyo kisha ut o não vitu ko identidade ut pe vitu ko tereno. Tinha iena já parana it elokeia ongo woyara kashi woku moto ia o posse que aqui chuku nakiara ka ueshetina é por aqui choku vitu que eu que ne shopping ako tenho a utira que escuto que o pore show que tu come hana e para show que tu come tu era lugar que chuaco coiu roia utira vemo o ene pone que choku vihi ka show kono ka o que atine kaliono shoku que ne shopping escolhe que é cote no ainda pone ya po ihike show po
ye shokowi akoya omotowo kowora ka kishoku itukio ken ichinya inamatnya ako tinowa ako noeka kirikowara kishoku itukio Yakaha ano itinyo amonzo no pura ngichau boku enze kashopiatnya kue kutito koti aru noe se no to kweti kaati songo ye enze kasha Ya kongu dia noite Wano que eu vou Canaé por Jesus E ni joia E hashiko no te Urungo povati Mokwe kuti kashe